francês, mas acho que a legenda vai aparecer aí. Est-ce que, pour moi, Vou aumentar aqui. le problème du bonheur, pour moi, est-ce que, pour moi, le problème du bonheur est subordonné à ce que j'appelle le problème de la poésie de la vie. C'est-à-dire que la vie, à mes yeux, est polarisée entre la prose, c'est-à-dire les choses que nous faisons par obligation, qui ne nous intéressent pas, pour survivre, et la poésie, c'est ce qui nous épanouit, ce qui nous fait aimer, communier, et c'est ça qui est important. Alors, moi je dis que le vrai problème n'est pas le bonheur, c'est la question que je pose. Pour moi, est-ce qu'on est d'accord? C'est que je dis que, parce que le bonheur est une chose qui dépend d'une multiplicité de conditions, et je dirais même que ce qui fait le bonheur est fragile, parce que si c'est, par exemple, dans l'amour d'une personne, si cette personne meurt ou s'en va, vous tombez du bonheur dans le malheur. Autrement dit, on ne peut pas rêver d'un bonheur continu pour l'humanité. C'est impossible, parce que le bonheur, je le répète, dépend des sommes de conditions. Alors, par contre, ce que l'on peut dire, on peut essayer de favoriser tout ce qui peut permettre à chacun de vivre poétiquement sa vie. Et si vous vivez poétiquement, vous trouvez des moments de félicité, des moments d'extase, des moments de joie. Et à mon avis, c'est ça. Pour moi, la question de la poésie de la vie est plus importante que celle du bonheur. Vamos lá. Conseguiram entender mais ou menos o que o Mohan está falando? Ou não entenderam nada do que ele falou? Um pouco. Entendi. Nada. Lara, o Edgar Morin, como eu falei, ele é um dos principais sociólogos vivos hoje, né? Talvez o mais velho. Acho que tem alguns outros que chegam ali à casa dos 90 também. No Brasil, por exemplo, nós temos um sociólogo também que está nessa linha dos sociólogos mais velhos, que é o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Também já está com a idade bem avançada e continua vivo, produzindo, fazendo política errada, como sempre. E aí o Edgar Morin está falando sobre uma coisa que ele considera primordial quando se fala sobre seres humanos, né? Que ele vai dizer que é a poesia da vida. O que é a poesia da vida para ele? É não ter toda a felicidade do mundo, que ele vai dizer que esse negócio de ter toda a felicidade do mundo é impossível, né? Dadas as condições que a gente está vivendo, é impossível ter uma felicidade completa. Mas ele está dizendo que é possível ter uma vida feliz, né? É possível, né? A partir de certas condições, a partir de certos ajustes, é possível você ter uma vida feliz, que é o que ele vai chamar de poesia da vida. E o que é essa poesia da vida? É sobreviver, mesmo em meio ao caos, a partir de construções que você vai fazendo para a sua vida, ou seja, construções de felicidade. E ele vai dizer que, por exemplo, é um erro você colocar a sua felicidade nas mãos de uma outra pessoa. Porque se essa pessoa morrer, a sua felicidade morre junto. Então, mais importante do que construir uma felicidade para sempre, ele vai dizer que isso é impossível, é construir uma felicidade possível, né? Construir felicidade a partir daquela condição que você está vivendo. E aí, pensando essa fala do Edgar Morin, da construção da poesia da vida a partir de condições possíveis, a gente começa a nossa aula de hoje com uma pergunta. É possível sonhar no Brasil atual? E aí eu queria ouvir vocês. É possível sonhar no Brasil atual? Não! Por que não, João Vitor? Obviamente que não, né, Daniel? Pelo amor de Deus. Aí o preço da gasolina, o preço das coisas. O povo tudo pobre. Morrendo de fome.
Depende do que Ai, você vai sonhar, né? Se você sonhar com a pobreza, já estiver esperando assim, a catástrofe, né? Aí você pode sonhar, mas com corra boa, não. corra boa não rola, não. Ninguém acha que é possível sonhar no Brasil atual. Meu Que, o Deus. homem que acha é o Bolsonaro. E os Não, bolsonaristas que acham que porque são tudo rico. Eu tenho uns pobres velho lascados que é meio burro, mas desconsidera. E aí eu, para ajudar vocês, ainda eu coloco aqui imagens extremamente animadoras, né? É possível sonhar no Brasil, por exemplo, onde a crise hídrica é cada vez maior e as pessoas estão cada vez mais passando fome e sede. É possível sonhar num país onde o fascismo nos atravessa todos os dias. A nossa política se tornou uma política extremamente fascista, onde não há espaço para debate, há um autoritarismo gigantesco nas nossas relações políticas. É possível sonhar num país onde a violência doméstica, por exemplo, é um dado crescente e cada vez maior. É possível sonhar num país onde o racismo ainda estrutura as nossas relações. E aí eu continuo insistindo. É possível sonhar mesmo com um país com todas essas adversidades? E aí? Não, porque se você. Atual, Eu acho que sonhar até é possível, uma forma de fuga da realidade, mas em questão de realização de sonhos já é outra história, porque na realidade atual, realizar esses sonhos é uma coisa bem difícil mesmo, para não dizer impossível, né? entendo. Quando eu pensei essa aula, né, eu estou pensando essa aula assim já há alguns dias, tentando trazer uma última aula bem reflexiva para a gente pensar alguns pontos. E aí eu estava até conversando com uma amiga também socióloga e eu estava tentando falar para ela. Eu estava questionando assim com ela, a gente estava conversando e como é difícil falar sobre coisas boas dentro da sociologia. Parece que a sociologia é a ciência da tristeza, né? Que ela nunca consegue falar sobre coisas boas, sobre motivação. E aí eu lembro de uns anos atrás que a Gil Carla pediu para a gente trazer um discurso motivacional e eu não conseguia fazer, né? Eu via todos os meus colegas postando esses discursos motivacionais, incentivando os alunos, e eu não conseguia. E eu ficava me questionando o porquê que eu tinha tanta dificuldade em formular um discurso motivacional. E aí eu percebi essa semana o porquê, né? É porque a sociologia parece não deixar que a gente pense fora da realidade, ou seja, pensar uma utopia, né? A sociologia parece que destrói todas as utopias. Mas eu quero que a gente pense nessa aula algumas saídas, né? É possível sonhar nesse país tão problemático, né? É possível sonhar a partir da nossa realidade. E aí eu encontrei uma teoria que talvez nos auxilie a pensar sobre isso. E aí a gente volta lá para a nossa aldeia global, Lyson. Professor, tá, Alguém lembra que... o professor tinha feito essa aula aqui pra gente fazer, a gente desiste do ensino médio logo, desistir da faculdade de afins. Sim, ele Não, passando todinho exatamente. fazendo isso, quando chegar no final do ano, É motivação. incentivar, é? Oh, mas eu já desisti que eu não consigo
motivar ninguém, não. A gente só é possível dentro da nossa realidade. Não é possível sonhar nesse Brasil que a gente está vivendo. E aí a gente chega à ideia de aldeia global. Alguém lembra o que é uma aldeia global? Ninguém. O deserto do real aqui, pessoal. Nova Era nem tem mais. A aldeia global, a ideia do McLuhan é de que basicamente todas as nações, né, estariam conectadas, né? Estariam todas juntas, né, empenhadas em um desenvolvimento muito bom, né? Basicamente isso. Exatamente. E aí o McLuhan criou uma teoria gigantesca dizendo que a partir da virada do século, todos os países estariam em desenvolvimento conjunto, ou seja, todos estariam nas mesmas condições, podendo desfrutar do que tinha de melhor no mundo. E aí o que acontece? O contrário, né? E eu acho que o último ano é bem reflexo disso. As fronteiras que o McLuhan dizia que iam se abrir para as pessoas buscarem melhores condições de vida, na verdade se fecharam. Por exemplo, a União Europeia perdeu um dos seus principais eixos, que é o Reino Unido. O Reino Unido saiu da União Europeia exatamente para fechar fronteiras ainda mais. Por quê? As crises migratórias no Oriente Médio, na África, elas acabaram expulsando muita gente da sua terra, e essas pessoas iam para onde era mais perto, Europa. E aí a Europa começou a criar programas para acolher essas pessoas, né? E o que o Reino Unido faz? Não, a gente não quer esse monte de gente estranha no nosso país. E aí começaram a criar barreiras, impedir que essas pessoas acessem a sua terra. Mesmo no Brasil, um país pobre, alguns anos atrás, com a crise na Venezuela, com a crise no Haiti, muitas pessoas começaram a vir para o Brasil, e as próprias pessoas brasileiras começaram a criar barreiras, a tratar com violência esses imigrantes que vinham de outros países. Ou seja, essa ideia fantasiosa de aldeia global, que todo mundo estaria num desenvolvimento conjunto, é uma grande mentira, né? Nós estamos cada vez piores, os nossos países estão cada vez mais pobres, e a gente está sobrevivendo na medida do possível. E aí essa ideia de que o desenvolvimento chegaria para todos, mentira, né? Pelo menos no Brasil não chegou. O que chegou aqui foi desigualdade, pobreza, fome, injustiça. Então essa ideia de aldeia global, ela é fantasiosa, né? Não vamos pensar que a gente vai melhorar porque os países estão se unindo. Os países que estão se unindo são os países ricos. E mesmo esses países ricos, na primeira oportunidade de fechar barreiras, eles irão fechar as barreiras. Não sei se vocês lembram de alguns anos atrás, ano passado, eu acho que foi no último ano do governo Trump, quando ele enjaulou crianças, né, para essas crianças serem separadas dos pais. Os pais imigrantes ilegais, e eles enjaularam as crianças para que elas não fugissem. Então, essa é a nossa realidade. E aí o Bauman tem uma teoria que vai dizer como as pessoas estão sobrevivendo em meio a esse mundo que a gente está sobrevivendo, né? Que como as pessoas estão fazendo para sobreviver nesse mundo que a gente está encarando hoje, né? A descrença num futuro melhor intensificou-se com o terrorismo, a crise financeira, a estagnação econômica, impondo-se uma atmosfera de incerteza e impotência, como se preservar, no mínimo, emprego, educação e saúde fosse o máximo possível. E aí as palavras de vocês no início, né, de sobreviver, é muito isso. Preservar o mínimo, né? Preservar pelo menos o emprego, ter uma educação nem que não seja das melhores, mas se tem uma ali já é legal, né? Melhor do que não ter. E ter uma saúde nem que seja da pior, mas pelo menos tem acesso à saúde. E aí a nossa realidade ela tem sido construída a partir disso, né? Sobreviver da forma que dá. Ah, se são ruins as condições, mas a gente está sobrevivendo. Ah, eu trabalho num emprego que me explora muito, mas tem um emprego. Então a gente vai sempre colocando pontos, né? O emprego é ruim, mas é um emprego e ele garante a minha sobrevivência. E aí as ferramentas que no passado se revelaram eficazes para lidar com os desafios da vida individual e coletivo foram desacreditados, né? Aquela ideia de que se você se esforçar muito, você vai conseguir, na verdade é uma fantasia, é uma ilusão, né? É uma utopia. Porque você pode se esforçar bastante e mesmo assim não conseguir. Por quê? Porque as nossas condições materiais reais, elas te impedem de avançar. E aí, como é que a gente faz para sobreviver nesse mundo?
E aí o Bauman vai dizer que as pessoas criaram uma alternativa. Qual é a alternativa? A retrotopia. Alguém já ouviu essa palavra alguma vez na vida? Retrotopia? Só distopia e utopia. Retrotopia nunca. Retrô. A palavra retrô já. Já? Já, né? Retrô já. Aquela sessão retrô, onde as pessoas exibem filmes antigos, né? Coisas do tipo. E aí, pensando, retrô como antigo e utopia, o que é que vocês diriam? O que é retrotopia? A utopia mais antiga, sei lá. Deixa eu ver aqui o chat. Bora lá. Zygmunt Bauman, que vocês já devem conhecer aí da vida. Aquele velhinho simpático também que morreu bem velho mesmo. Acho que o Bauman já tinha mais de 90 anos quando ele morreu. E aí, esse livro já é um livro póstumo, né? Uma das últimas obras que ele escreveu e não conseguiu lançar enquanto estava vivo. E aí foi lançado pelos seus editores, que é um dos últimos conceitos formulados por Bauman, que é o de retrotopia. Bauman coloca como uma das consequências do fim do pensamento utópico, com todos os seus riscos, mas apesar de tudo baseado numa vontade transformadora e na confiança, tivesse dado lugar a uma retrotopia. Ou seja, nós abandonamos a utopia lá do Thomas More. Thomas More está dizendo que nós criamos utopias para sobreviver no mundo, e Bauman está dizendo que nós abandonamos essas utopias. Né? A utopia é muito relacionada ao futuro e a uma perspectiva futurística de um futuro melhor, e a retrotopia não. É uma volta ao passado. E aí Bauman está dizendo que essa volta ao passado assente na desconfiança e num regresso a um passado mitificado. E aí você já deve ter escutado muitas vezes. Ah, no meu tempo era melhor. Antigamente não tinha isso. Antigamente não tinha essa violência que nós estamos vivendo hoje. Com certeza vocês já escutaram alguém falando sobre isso, dizendo que no passado as coisas eram diferentes, que no passado as coisas eram melhor, que quando eu era jovem isso era melhor. E aí Bauman está chamando isso de retrotopia. Se vocês lembrarem do discurso das pessoas que defendem o retorno à ditadura militar, é dizendo que na ditadura militar as coisas funcionavam, que era melhor, que no passado as coisas eram boas. Então, esse retorno ao passado é como se fosse alguma coisa para acalmar o coração, né? Um chazinho para acalmar o coração. É se colocar o seu futuro, as expectativas de um passado que era bom, a partir das suas próprias ideias, né? As suas ideias dizem que no passado as coisas eram bom e você quer voltar esse passado para tentar ter um futuro melhor. Olha que loucura. Voltar ao passado na intenção de criar um futuro melhor. E aí Bauman está dizendo que as pessoas selecionam apenas partes desse passado, que era bom, para criar uma perspectiva de futuro melhor. Ou seja, nós estamos vivendo de passado na esperança de que o futuro seja melhor. E aí é o que o Lyson está falando. O cara compra a sua filha por um terreno, né? Lembra lá dos dotes, onde as famílias vendiam praticamente as suas filhas. Eu lembro de uma história de uma conhecida minha, que ela fala com muito ódio assim, do marido dela, que já morreu, e ela fala que ela foi capturada no laço, né? Que ela fugiu de casa, da fazenda do interior que ela morava, e os pais dela e a família foram atrás dela de cavalo e amarraram ela como se fosse um boi mesmo, né? Pegaram ela na corda e levaram ela de volta para casa para casar com esse cara. E aí ela fala que a vida dela foi inteiramente de sofrimento porque ela se casou com uma pessoa que ela não queria. Mas mesmo assim, com todas essas histórias terríveis sobre o passado, a gente seleciona partes melhores. Ah, tinha menos violência, as pessoas não eram tão pobres, coisas do tipo. E aí retorna esse passado. E aí o Bauman está dizendo que é uma alternativa, né? As pessoas criaram essa alternativa para tentar sobreviver nesse mundo. E aí deslocamos as esperanças de uma sociedade melhor num futuro que ainda não foi para um passado que não foi da forma como nós tentamos fazer crer. Um regresso à caverna, à tribo,
ao que julgamos conhecer. Então, como o futuro é muito sem rumo, né, a gente não tem noção de como vai ser o amanhã, nós não temos noção do que vamos fazer amanhã, a gente vai e regressa ao passado na esperança de se agarrar a alguma coisa. Como nós não temos certeza sobre o futuro, a gente se agarra num passado que a gente conhece, num passado que a gente já viveu, que teoricamente deu certo, pelo menos no que a gente acha que deu certo, porque o futuro, ele é incerto. E aí, essa volta ao passado gera esperança de que se eu fizer a mesma coisa que eu fiz no passado, talvez o meu futuro seja melhor. E aí, se a grande maioria deixou de pensar no futuro, não fez por opção, e aí essa é a questão. Ninguém deixou de pensar no futuro porque quis. Né? Eu não quero mais pensar em futuro, vou viver de passado, mesmo que inconscientemente. O Bauman está dizendo que nós fizemos isso dadas as nossas condições reais. E aí estão vivos hoje, as pessoas que estão vivas hoje têm emprego, comida, filhos, mas não sabem se isso vai continuar amanhã. A incerteza não lhes permite viver o futuro para além do imediato. E aí antigamente as pessoas falavam que nós vivíamos muito de futuro e teríamos que aproveitar o presente. E aí hoje acontece extremamente o contrário. Nós vivemos o presente porque é o que nós temos de certeza e voltamos ao passado na perspectiva de que esse futuro seja melhor. E aí por que nós fazemos isso? E a Obama está dizendo que não é aleatório. É porque nós não temos emprego, nós não acreditamos nas nossas instituições e nós estamos passando fome. E aí eu trouxe alguns dados da realidade, como eu sempre faço. Pesquisa revela que 52% dos brasileiros desistiram de sonhos com desemprego. Ou seja, nós desistimos de sonhar porque nós não temos emprego. Sem emprego, nós não podemos nem sonhar. 62% dos brasileiros não acreditam nas instituições. Quais são essas instituições? Governo, educação, saúde. Quase 80% dos brasileiros não acreditam na democracia. E 84,9 milhões de pessoas estão com fome ou insegurança alimentar. E aí, mais uma vez, eu pergunto, é possível sonhar num país com essas condições? E aí, só eu estou falando, minha garganta já está fechando, eu queria ouvir vocês. Bem motivacional nossa aula. Cadê vocês? Tudo bem, Paulo? A gente está falando sobre sonhos, Paulo. Se é possível sonhar no Brasil atual. E aí eu queria ouvir vocês, para além da Júlia, da Daiane e do Lais, alguém gostaria de falar sobre se é possível sonhar nesse país que nós vivemos? Sonhar é possível, impossível é realizar, né? Mas acontece. Impossível realizar. É possível chorar, isso sim. Vamos marcar uma sessão de choro coletivo, né? Só isso que a sociologia nos proporciona. E aí, enquanto vivemos a coronacrise, ou seja, a crise do coronavírus, uma outra crise nos assombra cotidianamente. A naturalização dos abismos entre as condições de vida. E aí, lembra que eu falei lá no início da nossa aula, quando eu falava da redação, que é impossível pensar no Brasil sem pensar na desigualdade social, que é o que eu estou chamando aqui de abismo entre as condições de vida. Porque se vocês pararem para pensar, tiveram pessoas que não desistiram dos seus sonhos, muito pelo contrário, conseguiram até triplicar a sua renda durante a pandemia, enquanto outras pessoas passavam fome. Então, essa ausência de sonhos, ela não atinge todas as pessoas da mesma forma. Né? Tem condições reais que fazem com que a gente deixe de sonhar. E quais são essas condições? A hierarquização da cidadania, a diferença de raça ou etnia, como preferirem. Porque se vocês prestarem atenção, quem estava lá nas filas da Caixa Econômica, atrás do auxílio emergencial, não eram as pessoas ricas. As pessoas ricas nem se importavam com quem estava recebendo auxílio emergencial ou não. Quem estava lá era a massa pobre brasileira, que tem uma cara, que tem um endereço, que tem um CPF, que tem um CEP, né? Não mora no Ilhotas, não mora no Jockey Club, não mora
no, sei lá qual outro bairro rico de Teresina, não lembro agora, não conheço. Todas as pessoas que estavam lá na Caixa Econômica não são desse CEP, eles são de outro CEP. E aí naturalizar essas diferenças não somente silencia os debates de raça, gênero e classe, mas também finge que está tudo normal, quando não está. E aí é preciso alternativas para isso. E aí é isso que a gente está propondo aqui nessa reflexão. É que mesmo com todas essas condições, a gente não pode se acostumar, ou seja, que a gente não gosta dessa palavra acostumar na sociologia, a gente gosta de outra palavra bonitinha chamada naturalizar. A gente não pode tratar como natural aquilo que é criado a partir das estruturas sociais. Ninguém nasceu no seu ninguém nasceu e no seu código genético tinha lá dizendo que nasceu para ser pobre. A pobreza é uma construção social. Ninguém nasceu e no seu código genético tinha dizendo que ela nasceu para ser criminosa. É uma construção social. Então, todas essas construções sociais, elas precisam ser desnaturalizadas. A gente começa a tratar como natural, como se fosse normal. A gente tem uma educação ruim, a gente não ter acesso à saúde e a gente não poder sonhar. Quando não, verdade não é. A gente não pode sonhar, por quê? Porque as condições reais estão nos impedindo de fazer isso. Mas regressar ilusoriamente ao passado, seja ele qual for, não parece solução para quebrar essa estrutura. É necessário encontrar outras formas de viver o tempo que temos para viver valorizando a memória, mas sem ficar preso à história, não temendo paradoxos ou não se conhecer por inteiro. Porque é nesse processo que o desejável se torna algo que pode ser alcançado. E aí, essa é a nossa intenção da aula de hoje. A gente não se acostumar ou não naturalizar essas desigualdades. Se a gente não pode sonhar no Brasil atual, é porque tem coisas que estão nos impedindo de sonhar. Existem pessoas que estão nos impedindo de sonhar. E essa é a intenção da massa que está no poder. E aí tem que lembrar lá de Foucault, quando Foucault fala aqui, o poder é um agir ser, ou seja, é algo que te faz agir e ser uma determinada pessoa. Então interessa a alguém que vocês não sonhem. E aí vocês têm que identificar quem é esse alguém, que na sociedade brasileira são as pessoas mais privilegiadas. Porque se vocês não ousam sonhar, se vocês não ousam alcançar outros objetivos que não sejam baseados na naturalização da desigualdade, que nem vou nem tentar, porque eu não consigo, isso facilita o processo para as pessoas que estão historicamente no poder. E aí, para a gente quebrar essa ideia de poder dominante, a gente primeiro precisa entender que nós estamos num lugar de subalternização. E aí a gente precisa quebrar esse lugar de subalternização, de invisibilidade, para que a gente possa, assim, quebrar as estruturas de poder. E aí, para a sociologia, só se quebra estruturas de poder entendendo o lugar de onde você parte. Sim, somos pessoas pobres, que vivemos num país desigual, que nós não temos acesso a uma educação de qualidade, não temos acesso a uma saúde de qualidade. E aí, a partir desses dados da minha realidade, o que eu vou fazer com isso? E aí eu lembro lá também do Sartre, quando ele fala que não é o que eu sou, mas o que eu vou fazer com aquilo que eu sou. Eu vou me acostumar e dizer que está tudo bem, eu vou continuar aqui nesse emprego medíocre, ou eu vou buscar alternativas para que isso possa melhorar. Vou buscar alternativas para que isso possa acontecer. Não estou dizendo que é fácil, e muitas vezes é até impossível. Por quê? Porque você está brigando com uma estrutura de poder. E a intenção do poder é fazer com que você permaneça no lugar que você está, num lugar de subalternização e de invisibilização. Então, para algumas pessoas, por exemplo, é fundamental que algumas pessoas não tenham CPF ou registro de nascimento. Porque já pensou eu pegar alguns dessas pessoas que não têm identidade nem CPF e colocar para trabalhar no lugar de escravização ou análogo à escravização? Ele não tem registro de nascimento mesmo. Se ele for achado na rua, ninguém vai saber nem quem é ele. Se eu matar esse corpo, ninguém vai identificar quem é ele, porque o registro policial, civil, não tem nem o DNA dele ou as digitais. Então, para alguém, isso é interessante, né? E aí a nossa intenção dentro da sociologia é criar alternativas para que a gente possa pensar sobre esse futuro e comece a sonhar. Porque se a gente não tem perspectivas e nem sonhos, a gente vai continuar nesse lugar de naturalização da pobreza. E aí eu não estou querendo dizer que é para a gente
se basear em ilusão, mas entender que nós estamos em um mundo real e que existem alternativas para esse mundo real, né? Que é a desnaturalização das desigualdades sociais, certo? E aí, para encerrar, deixa eu ver aqui. Não achei o vídeo que eu ia passar, mas deixa para lá. Sonhar não só é possível, como é fundamental no mundo atual. Somente os sonhos podem criar possibilidades reais de mudança nessa estrutura que a gente está vivendo. Para modificar as opressões, as desigualdades, buscar alternativas para a violência, para a intolerância, é necessário que a gente tenha sonhos. Por exemplo, e aí eu vou usar o exemplo da Daiane, que é uma pessoa que eu conheço há mais tempo. A Daiane é uma pessoa que conhece muito bem a realidade social dela, e já pensou se a Daiane, por exemplo, desiste de lutar contra as intolerâncias, contra a violência, contra as desigualdades? Se a Daiane desiste de lutar contra essas opressões, ela vai acabar se acostumando com elas. E aí, se ela se acostumar com ela, não existe possibilidades reais de mudança. E aí, como são construções humanas, tais problemas só podem ser resolvidos pelos braços humanos. E aí, não adianta a gente ficar esperando do governo que ele mude as coisas e as coisas se tornem melhor para a gente. Essa não é a intenção deles. A intenção deles é perpetuar as desigualdades. E aí um mundo melhor só é possível, não só é possível, como é fundamental. E aí é possível, por isso é preciso lembrar que esse mundo é ruim. Mas ele é ruim para a gente, porque para algumas pessoas ele é muito bom mesmo. Tem gente que adora esse mundo do jeito que ele está. E aí, para que a gente possa mudar isso, é necessário a gente entender o lugar que a gente está e o que a gente pode fazer para mudar essa possível realidade. E aí, então, para encerrar essa nossa aula de sociologia, essa seria a minha intenção, trazer essa reflexão de que é necessário lutar. É difícil? É muito difícil. É cansativo? Às vezes insuportável. Mas, se vocês não lutarem por um mundo melhor para vocês, ninguém mais vai lutar. Se vocês não lutarem por um futuro melhor, uma realidade melhor para vocês, ninguém mais vai lutar. E aí é importante a gente entender que o nosso mundo é ruim, mas ele é ruim para a gente, para nós, que vivemos de escola pública, de sistema de saúde ruim, com alimentação insegura, mas ele é bom para outras pessoas. E aí a nossa intenção é criar um mundo bom para todas as pessoas. É impossível? Não. Mas para isso é necessário criar perspectivas de futuro, que é o que a gente está chamando aqui de sonho. E aí, como vocês estão encerrando o ensino médio, daqui a alguns dias vocês não vão estar mais, não podem mais se chamar de estudantes do ensino médio. Muitos de vocês vão para universidades, muitos de vocês vão para o mercado de trabalho, e são nesses espaços que vocês vão construir as perspectivas de futuro de vocês. A escola não ensinou vocês a sobreviver no mundo real, né? Vai ser vocês por vocês mesmos. A escola não ensinou vocês a lutar contra as opressões. Então, é vocês por vocês mesmos. E aí, esse é o desejo da sociologia, que a gente entenda a realidade que a gente está vivendo e possa construir alternativas para essa realidade. Certo? Entendido? Dúvidas, perguntas, comentários? Fiquem à vontade. Cadê vocês? Morreram? Impactada com o De fome discurso. só. Eu fiquei impactada com o discurso, cara. Não é? Porque em vez de motivação, se eu disse que ou a gente faz isso ou a gente se lasca, né? É assim a vida. É sobre isso. Mas tentou, É sobre coitadinho. isso e tá tudo bem. E não tá tudo bem. Que eu vou. Mas não deixe de ser uma realidade, gente. Ninguém É vai dar verdade. as coisas para vocês de mão beijada, né? Se não for vocês por vocês mesmos. Porém, não desistam, porque senão vocês vão ficar mais lascados que já estão. Exatamente. Mas se vocês não lutarem por uma perspectiva melhor, quem é que vai lutar? É difícil? Às vezes é impossível. Às vezes é impossível. Mas só temos essa perspectiva, né?
Por exemplo, eu acho que ninguém é herdeiro. Eu mesmo queria muito fazer um curso no Senac de herdeiro, Ai, mas não consegui ver a matrícula. Então é lidar com os dados do real, né? Com as possibilidades reais. né? Ai, do nada. Ai, seria tudo aparecer. Eu falei assim, olha, deixei herança pra você. Ai, eu não suporto mais estudar, meu Deus. Eu fico mais revoltada com o povo ficando rico fazendo dancinha, me matando de estudar pra ver se consigo um futuro melhor. Sim. E eu não posso nem reclamar que nem isso eu posso fazer porque eu não danço bem. Ô, tristeza. Cadê o Lyson? Cadê o povo? E aí, Eu tô gente? aqui. E o engraçado é que ele se consegue realizar o sonho dele fazendo as dancinhas, né? Isso que é o foda. Certo. Eu Exatamente. Aí eu vi um vídeo um dia desse da menina dizendo: ai, gente, muito cansada hoje, porque eu gravei 12 TikToks, gravei 6 stories, e tirei foto de público, tô muito cansada. Eu me permiti dormir o dia inteiro hoje, acordei exausta hoje. Tipo Ai, assim, gente. em questão de maquiagem, beleza? Que é muito difícil pra gravar vídeo de maquiagem, até aí. Agora gravar vídeo de dancinha, porra, aí é foda. Não, Depende mas também. o que me deixou assim foi que ela falou isso como se fosse um ambiente de um sofrimento enorme, sabe? Meu Deus, eu trabalhei tanto hoje. Meu Deus, a realidade dela é totalmente assim. Como é que vai ser alternativa? Porque o povo brasileiro trabalha exaustivamente todos os dias para ganhar um salário mínimo, a criatura ganhando milhares de reais, gravando dancinha, gravando stories, postando foto no feed e dizendo que tá morta de cansada porque gravou não sei quantos TikToks aí se permitiu dormir até mais tarde nesse outro dia por causa disso, como se fosse o maior sofrimento do mundo gravar as dancinhas e os stories. Sim. E a realidade do brasileiro é que acorda 5 da manhã, tem que trabalhar, chega 12 horas da noite, e O a foda galera que grava mais vídeo, isso aí. ah, não, hoje tá de boa. É. O Mas foda é eu porque acho que a não gente é a acha situação dela que tá boa, acho que é a nossa que é ruim demais. Por isso que a gente fica olhando assim como se a gente tivesse lá no lugar dela, a gente também ia estar cansado. Só que aí a gente fica olhando pros outros e fica assim, esse aqui é pior do que eu. Mas não quer dizer que eu não esteja cansado. É que a nossa dancinha é diferente da dela. Eu acho que são ambos os cenários. Tanto a gente tá numa situação ruim, quanto ela tá numa realidade totalmente alternativa da maioria dos brasileiros. São realidades diferentes, né? São mundos diferentes. Nem parece que mora no mesmo mundo que a gente, esse povo. É tipo isso. Exatamente, eu fico vendo as postagens desse povo, eu fico pensando, meu Deus, isso é Brasil mesmo. O próprio Emicida já falou que aqui não é nem considerado um país. É só um lugar mesmo. Pois é, tipo, é muito estranho, porque as pessoas não fazem praticamente nada, vamos dizer assim. E pum, tô famosa, tô rica, não vou trabalhar, tipo, de questão de se esforçar e tal. O pior é que a gente romantiza o sofrimento. Tá ligado que a gente Exatamente. só fala assim, nossa, eu trabalhei, se eu chegar cansada, morrendo em casa. Porque, tipo assim, quando a gente faz, por exemplo, uma coisinha ali, eu vou varrer uma casa. Aí você entra, nossa, eu tô sendo inútil. Mas não é assim, a gente romantiza muito o sofrimento. Mano, o sistema é muito isso. Aí eu trabalhei 14 horas em pé. Nossa, que lindo. Muito Como bonito se isso. fosse. Aí, tipo, legal, você conseguiu, porém não deveria, porque é cansativo, sabe? É um sofrimento, você tá romantizando um sofrimento. Exatamente, mas infelizmente essa questão tá bem enraizada na sociedade. Sim. É algo bem difícil, assim, de vencer. No sentido Principalmente de com os as pobres, né? pessoas pararem de romantizar situações que não deveriam ser romantizadas, porque são situações totalmente degradantes ao ser humano. O problema é que de duas uma, ou tu romantiza e se acostuma com isso, ou tu